Fala aí, meus amigos do História Santos Debate. Voltei aqui para mais um conteúdo neste sábado, que vai valer para domingo, para falar e para responder muitos inscritos aqui que me perguntam: Fará, por que o Carille não aproveita mais a base? O que tem na base que o Carille não aproveita? Por que o Miguelito, que está na seleção boliviana principal agora, foi inscrito tarde? E o Enzo, né? E o Patati, por que não começa como titular e começa o Pedrinho? O que acontece? Eu estou aqui para tentar te responder baseado numa declaração do Fábio Carille em uma entrevista que ele deu para a Rede Globo, tá? E aí cabe a gente dar uma interpretada. E eu concordo muito com o que o Carille falou, assim, com essa observação dele. Vou te contar tudo em detalhes, mas primeiro eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos aqui no História Santos Debate, tá? Se inscreve lá no História Santos Oficial também, para nos ajudar a chegar a 40 mil inscritos lá. Vai no nosso Instagram, @História Santos, segue a gente lá também, que tem notícia todo o tempo lá. E depois desses recados, bora lá. O Carille deu uma entrevista, se eu não me engano, foi pro programa Boleiragem do Sport TV, do Roger Flores, tava o Caio Ribeiro e tal, né? E ele citou uma frase com relação base, a molecada que ele tem no profissional hoje, que ficou na minha cabeça, cara. Ele fez uma analogia, ele falou que na época dele, e é verdade, quando eu comecei a cobrir o Santos em 95, em dezembro de 95, eu via muitas vezes muitos jogadores, ou jovens, ou até mesmo os mais experientes, acabou o treino tático, técnico, a atividade programada para aquele dia, eles permaneciam no campo, uns que tinham características de bater falta, exerciam a repetição, batendo falta com o pé direito, pé esquerdo, com barreira, sem barreira, do lado central, do outro lado, falta lateral, né? O goleiro ficava lá, batiam muitos pênaltis, né? Enfim, cruzamento, treino de finalização, tanto os mais velhos como os mais jovens, aprimorando esse fundamento do futebol, tentando aprimorar isso. Um exemplo muito claro disso, da perfeição pela repetição, foi o Rogério Ceni batendo falta. O Muricy Ramalho contou essa história quando passou pelo Santos e conta para quem quer escutar, né? Você deve ter ouvido já. Que ele, quando era auxiliar do Tere Santana, o Muricy Ramalho, ele ficava observando o Rogério Ceni, acabava o treino, todo mundo ia embora, o Rogério Ceni lá, plum, 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 batendo falta uma atrás da outra. Tanto é que foi o Muricy quem decidiu que o Rogério passaria a ser batedor de faltas no São Paulo. Pela observação, como auxiliar, pela repetição, e na repetição veio a perfeição. O Carille citou isso, né? E que hoje isso não existe mais. Alguns jogadores mais experientes ficam, né? Terminou a atividade, ficam ali, treinando finalização, aprimorando uma cobrança ali, outra aqui e tal. Mas os jovens, de quem ele espera muito, né? Dá o fim do treino, em 5 minutos eles estão na porta do vestiário já. Para tomar banho, se trocar e pegar o beco. E, cara, principalmente o jovem é aquele que tem que ficar, tem que ser o primeiro a chegar e tem que ser o último a sair. Porque a chance que ele está tendo na carreira dele, na vida dele, de se tornar um jogador de futebol profissional melhor, de aprimorar os fundamentos, e ele tem profissionais ali no clube à disposição dele para isso. Pô, treina uma cobrança de falta, treina um cruzamento se você é lateral, treina a finalização se você é um jogador de ataque, treina lançamentos, posicionamento, toque de bola, fica um pouquinho mais. E o Carille falou que está tentando mudar esta cultura dentro do Santos. É por isso que eu entendo, e eu pensei muito que fosse pela baixa qualidade do sub-20 do Santos, que o Carille esteja usando apenas alguns jogadores, tá? Mas por esta declaração dele eu percebi que ele quer um comprometimento maior desses atletas. E isso surtiu efeito já. Por exemplo, o Patati é um que fica um pouco mais no treino. Faz o drible, tenta o cruzamento, a finalização do Patati. Ele tenta aprimorar isso. E a partir do momento que ele começou a se interessar por isso, ele começou a ganhar oportunidades na equipe do Santos. Tá? Foi de uns jogos para cá. Ele foi para aquela excursão do Catar, né? Se destacou lá, voltou. Ele estava aqui, foi liberado para ir para lá.
porque não estava agradando muito, voltou com o status de, pô, foi o melhor jogador do Santos lá, vamos dar uma olhada aqui. E aqui o Carille observou essa evolução dele, esse interesse dele por finalizar melhor, por exemplo. Né? E o Patati precisa de uma finalização melhor. Ele precisa ser um pouquinho mais gelado, sabe? O coração tem que parar quando ele estiver na frente do gol, de tão gelado que ele fica, né? De tão frio que ele tem que ser na frente do gol para ter uma possibilidade de acerto maior. Por que o JP Sherman está sendo utilizado já nos 2 últimos jogos como lateral? É outro também que vem permanecendo nos treinos, treinando o cruzamento, treinando o fundo, treinando o passe, e o Carille vem observando isso e vai dando a oportunidade, de acordo com a evolução. O Jair é outro que permanece, estava lá com desequilíbrio muscular, se recuperou fisicamente, viria uma lesão importante e tal, e agora está tendo oportunidades, e eu digo para você que no Brasileirão da Série B, o Jair vai disputar a posição para ser zagueiro, tá? Se Gil ou Joaquim, qualquer um dos dois der um vacilo, o Jair, pum, se encaixa e não sai mais. Esta é a realidade. Então são 3 exemplos que eu dou, na nossa capa está o JP Sherman, que na base não era um lateral que chamava, enchia os olhos, mas que no profissional, taticamente, em termos de fundamento, ele vem executando bem a função quando entra, ajuda muito o Santos. Então é baseado nisso que o Carille vai dando as oportunidades, criando a fila das oportunidades para esses jovens. E se eu sou um deles, eu faço isso com muita frequência, porque o Brasileirão da Série B são 38 rodadas. Eu estou aqui já pensando na frente. Não é nem para a semifinal do Paulistão, porque tem muitos deles. Os que estão inscritos, então, é aí que os caras têm que se aplicar, né? Para tentar ter a oportunidade. Mas esses são 3 jogos se o Santos chegar até a decisão, né? Um da semifinal, 2 da final. Óbvio que tem o Red Bull Bragantino pela frente, que é o time embaçado. Difícil, já perdeu. Inclusive, dos 4 times que ficaram para o campeonato, né? Santos e mais 3, Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino, as únicas 3 derrotas do Santos foram para esses 3 times, né? Então, óbvio que precisa melhorar a parte do serviço com relação a eles. Mas eu percebi na fala do Carille que ele quer isso. Que aquele jogador da base, mais jovem, ou até mesmo mais experiente, que terminar a atividade e o cara correr para ir para o vestiário para tomar o banho dele e logo passar o perfume e pum, vazar, esse vai indo para o fim da fila das oportunidades do Carille. Futebol, cara, obviamente, a base é feita para dar fundamento ao jogador. Então, tem muita gente que para no meio do caminho porque não consegue ter a qualidade no fundamento, no passe, na finalização, no cabeceio, enfim, vai ficando no meio do caminho. Mas quem chega no sub-20 tem por obrigação aprimorar aquilo que é deficiente nele. Tem que ter essa autocrítica. E esses 3 jogadores que eu citei, eles têm essa autocrítica e estão ganhando oportunidades. Quer ver um que tem que ter autocrítica? Tem que melhorar o passe, tem que ser mais participativo, né, no jogo, tenho que procurar mais a bola, tenho que definir bem o que eu posso oferecer para o treinador. É o Miguelito. É um baita jogador, tem um potencial técnico enorme, mas tem que entregar, tem que mostrar para o treinador, para o Carille, que ele pode entregar. Está inscrito no Campeonato Paulista, convocado para a seleção boliviana principal, mas tem que se aplicar mais, tem que aprimorar os fundamentos. O Carille não pode se dar ao luxo, nessa reconstrução do Santos, de colocar jogadores que não estejam prontos ou que não estejam aperfeiçoando pontos falhos, porque todo jogador tem um ponto falho. Tem aquele atacante que é muito veloz, tem um drible muito bom, mas na hora de cruzar, meu Deus do céu. Ou tem aquele centroavante que faz bem o pivô, gira na hora de bater pro gol e finalizar, pô, pelo amor de Deus, isola. Tem aquele meia que pega a bola, se enche todo, ajeita o corpo, mas na hora de dar o passe, a bola não vai 2 metros. Entendeu? Tô fazendo uma analogia aqui. Então, eu percebi do Carille que para a molecada ter mais chance e para muitos que estão experientes dentro do elenco terem mais oportunidades, é preciso o empenho deles. É preciso que eles tenham autocrítica de melhorar os fundamentos que os prejudicam, tática e tecnicamente, e e mostrar para o treinador, ó, pronto, aprimorei na repetição, estou conseguindo acertar mais, mereço minha oportunidade. Eu entendi nas entrelinhas dessa declaração do Carille, essa analogia que ele fez com a preparação do passado, né? Querendo trazer para os dias de hoje um maior comprometimento dos jovens. Não terminar o treino
e querer picar mula para ir no McDonald's ou no cinema, né? É a chance da vida, tem que ficar. Se eu tenho meus 19 anos e eu tenho a oportunidade ali, meu amigo, e se eu não chuto bem com a esquerda, eu só treino chute com a esquerda. Até acertar. Porque eu quero mostrar que eu posso entregar um algo mais. É o algo mais que faz a diferença na carreira do jogador de futebol. Vocês me entenderam, deu para entender porque que o Carille vai a conta gotas e por merecimento dando oportunidades para os mais jovens, né? Tô lendo o comentário de vocês. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau.